Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao canal do Tio Rômulo. E cara, agora saiu de vez, né? Agora não é pré-launch, não é acesso antecipado. Agora é oficial, galera, não tem como correr, tá? Então ontem, se eu não me engano, às 21 horas, né? Foi feito o lançamento global aí do DC. Beleza? Aí é que sim, eu queria pontuar algumas coisas, porque eu acho que tem muita gente que tá fazendo confusão. Mas aí vamos tentar esclarecer. Vai ser um videozinho falando um pouquinho desse novo evento e também explicando a parte do lançamento global, né? Eu já tinha explicado isso em alguns vídeos, então vou fazer isso aqui bem breve. O DC World Collide, cara, ele foi entregue pra gente com um acesso antecipado para Canadá, Polônia, Nova Zelândia e alguns outros países em janeiro de 2025. Então, quem pegava o APK e jogava o game poderia fazer tudo de forma tranquila, sem se preocupar em perder informações ou até mesmo ser prejudicado com o lançamento global. Muitas pessoas acreditam que não jogaram devido à linguagem em inglês. Mesmo a gente batendo na tecla, falando para eles que a Warner iria entregar em português, foram teimosos, né? E não optaram por jogar. Logo em maio de 2025, a gente teve aí a tradução, ou a legenda, né? Em português pra gente no jogo. E o que aconteceu, galera? Alguns despertaram interesses, né? Alguns despertaram interesses aí em jogar o jogo, baixaram o APK e começaram a jogar. E para nossa surpresa, muito surpresa, a Warner decidiu fazer a mesma coisa que ela fez para Nova Zelândia, para Canadá, para Polônia, para a América do Sul como um todo. E em junho deste ano, ela lançou como acesso antecipado para todos os jogadores da América do Sul. Isso foi do servidor G20 até o servidor G45. Cara, isso foi muito bom, porque deu a oportunidade, né, desses 20 servidores aí estarem o quê? Estarem colaborando em ter players da mesma região, né? Assim, não vai ter um peso tão grande na moeda. Ah, mas tem, né, no meu servidor aqui é G30 e tem americano. Óbvio, cara, sempre vai ter umas ovelhas desgarradas, né? Como deu acesso antecipado, eu decidi criar uma segunda conta. Eu tenho uma conta no G1, que é o game mais avançado que eu tenho, que está lá nas contas da Polônia. E criei uma nova conta no G20, que eram servidores de acesso antecipado para a América do Sul. E novamente frisando, do G20 até o G45, cara, tem uma quantidade exagerada de brasileiros. Então acho que ficou bem equilibrado. Quem soube aí aproveitar essa levada de acesso antecipado se deu muito bem, né? Então, mais uma vez eu faço aquele convite. Cara, se você não conhece o canal do Titio, inscreva-se, cara. Porque eu sou meio enjoado para trazer vídeo, sou bem seleto. Eu não trago qualquer jogo, eu não trago qualquer vídeo. Tenho vários pedidos de jogos para trazer, nem todos eu trago. Eu faço uma seleção bem chata, tá? E aí, cara, essa seleção chata que eu faço são de games que realmente agradam a maioria das pessoas que me seguem e realmente eles são privilegiados com as notícias que eu trago aqui. Então a galera que me acompanhou surfou legal nesta onda. Agora, no domingo, no dia 6, né? Às 21 horas, vira o servidor. Ou seja, é domingo, dia 6 às 21, mas é dia 7, 0 horas lá no servidor deles. Então foi liberado para todo mundo o lançamento global. E do G46 em diante, que eu não sei quantos servidores tem, é o povo todo junto e misturado. Aí você tem americano, europeu, asiático, pessoal da América Latina, tá todo mundo junto, né? Então a concorrência vai ser um pouquinho maior e a gente, no Brasil, é prejudicado devido à moeda. Não tem reset, não tem nada de apagar dado. Quem estava jogando lá no G1 vai continuar jogando do mesmo jeito. Quem tá no G20 aqui vai continuar. Quem tá no G45 vai continuar. E a galera que tá começando no G46 vai começar do zero. E eu aconselho que você dê uma viajada aqui no meu canal para você não fazer besteira. A gente tem uma tier list que tá aqui na descrição do vídeo, mas essa tier list vai ser alterada por causa dos lançamentos, né, de outros personagens. Mas ela ainda é o norte. Para você escolher os melhores personagens? Não. Para você evitar de gastar recurso em personagens desnecessários.
né? Então aquela tier list que tá ali, cara, ela foi construída, se caso você pegar algum daqueles que estão ali, no rank S+, S, A+, e A, assim, você pode investir e você não vai ficar prejudicado no jogo, né? Óbvio que o seu foco vai ser no S+, e no S, né? E talvez até no A+. Mas se você quiser investir nos heróis que estão no A, não vai perder muito recurso, não. Beleza? Então aquela tier list ali é para evitar que você gaste recursos em personagens desnecessários, né? Bom, eu acho que eu expliquei desde o lançamento antecipado em janeiro de 2025 até hoje, né? Dia 7/7, que é o lançamento global do game. Agora sim, tá? Agora você pode entrar e jogar, que é uma boa. Pênaltis que vocês vão encontrar aí, né? A galera que é acostumado com RTS, a galera que é acostumado com alguns jogos de RPG ou até mesmo jogos ociosos RPG, que é onde você pode escolher qual servidor você vai entrar. Neste jogo essa possibilidade não existe. A participação dos servidores, ela é automática. Então, quando você cria sua conta e entra no jogo, você automaticamente é colocado no servidor que tem mais vaga, que tem mais espaço. Se porventura, vamos lá, o G47 está lotado e você vai criar sua conta, automaticamente você vai ser colocado no G48 e assim por diante, tá? Pontos importantes que você tem que bater aí é focar no Batmóvel, não que ele seja imprescindível, que se você não consegui-lo você não vai pra frente, não é isso. Ele só ajuda pra caramba aí a você avançar nas fases, né? Por enquanto ainda os personagens meta do jogo são Mulher Maravilha, Sinistro, Zatanna, Kid Flash e Constantino, tá? A gente tem a ascensão de alguns novos personagens, igual o Guy Gardner, Superman e a Pandora, né? A Pandora, ela era um personagem bem desprezada, hoje ela tá no rank S, se eu não me engano, tá? Ou ela tá no A+, ela tá no S. É um personagem bem interessante, é um suporte que te dá um bom DPS, olha só, um suporte que te dá um bom DPS e também tem um fator de cura interessante, tá? Ela pode ser uma personagem que vai alternar aí entre o Kid Flash fácil, tá? Óbvio que esses personagens podem perder os seus tronos mediante aos novos personagens que estão para chegar, tá? Então, quando você entrou no servidor, seu foco são esses personagens. Vá atrás deles que você não vai perder ou até mesmo ficar preso no seu jogo, beleza? Bom, falei que não dá para você trocar de servidor, falei quais são as metodologias ou os métodos que você tem que observar se valeria a pena começar ou valeria a pena desistir e começar em outro servidor, levantando a mãozinha. Como é que começa em um novo servidor? Tu vai ter que criar uma nova conta da Google. Se você entrou lá, tioromulo@gmail, e fez merda, entrou no servidor que o evento do Batmóvel já está há mais de 3 dias, cria uma nova conta. tioromulo2@gmail. Você vai iniciar um servidor novo, zerado. Quando é que eu sei que vai sair um servidor novo? A gente não sabe. Tem que ficar na tentativa e erro ou entrar aqui na descrição do vídeo, nas nossas redes sociais e perguntar a galera ali. E a galera pode te informando. Sempre tem alguém que fica trocando aí de conta, tá? No meu canal também tem como criar uma conta secundária. Agora eu vou falar do conteúdo que está sendo apresentado pra gente aqui na tela. Aqui a gente está recebendo o evento do Superman do universo da DC, né? Que é o DCU. Aqui ele está em português, né? Universo da DC. Mas para os americanos, né? É DC Universe. E esse personagem ele está sendo nos entregue justamente para completar ou contemplar, né? Aquilo que eu sempre venho falando para vocês, que ele vai acompanhar o quê, ó? A estreia em 11 de julho do Superman no cinema. Óbvio, cara, que a gente vai ter inúmeros personagens que estão naquele filme lá, você pode ter certeza. Por exemplo, o Mr. Terrific deve vir aqui, a Mulher Gavião deve vir aqui, talvez, quem sabe, a Engenheira, e por aí vai, né? Então tem o Ultraman. Provavelmente a gente vai ter essa vivência do universo da DC invadindo aqui o DC World Collide, tá? Então esse evento ele vai ser desbloqueado pra gente no dia 10 de julho, daqui a 3 dias, justamente para anteceder aí o dia 11 de julho, que vai ser o lançamento do filme. Ele está seguindo muito, mas muito o modelo do que a gente tinha
no evento da noiva, que era o personagem misterioso, né? E a cada dia que você persiste dentro do jogo, você vem aqui e faz uma coleta de dinheiro, de gema, tá? Até chegar o grande dia. Chegando o grande dia, é muito provável que ele vá ter aí o mesmo evento que teve da noiva, porque está muito parecido com a chamativa do evento da noiva. E aí eu vou colocar no balãozinho aqui em cima o evento da noiva para vocês verem. Então vocês entram no balãozinho aqui, dá uma assistida, que provavelmente vai ser aí, vai seguir, né, os mesmos moldes aí deste evento. O personagem é interessante, eu já fiz também uma breve avaliaçãozinha dele no último vídeo que a gente fez, tá? Na verdade que foi uma live. Eu não lembro se foi live ou se foi vídeo que eu fiz, tá? Mas a gente deu uma olhadinha nele, achamos interessante, tá? Toda a construção, né, de poderes dele. E, aliás, esse meu querido aqui, esse poder aqui, né, que é a suprema dele, vai de encontro a uma cena do filme, né? É muito legal. Eu vou colocar também no balãozinho aqui em cima a referência que eu fiz, a pequena analogia e também uma breve lida desses poderes. Eu não vou ler de novo, pro vídeo não ficar muito chato. Beleza? Então esse vídeo, cara, eu não quero esticar ali não, já tá grande demais. É só para explicar, né, a sequência de como o jogo foi entregue pra gente, né, por que já tem brasileiros bem avançados no jogo e o que aconteceu de ontem para hoje, que foi domingo às 21 horas, e hoje quem tá assistindo esse vídeo falando aí do realmente o anúncio do lançamento global do jogo. Agora sim, galera, agora é global, tá? E os servidores, eles vão ser com os jogadores do mundo inteiro, né? Boa sorte para quem for iniciar aqui de cabeça no jogo nesse lançamento global. Dúvidas você pode tirar nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, ou maratonar a playlist do game que a gente fez aqui, que tem extremas dicas para que você cresça forte no game. Show de bola? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. A gente está prometendo aí um vídeo de ajuda para parceria, né? Que é essa paradinha aqui. Tem muita gente me pedindo para falar sobre a parceria. A gente vai fazer um videozinho aí. Então, se você gostou do conteúdo, cola no canal e fica atento aos próximos vídeos. Eu fui. Até os próximos vídeos. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.